Você sabe calcular o lucro que você consegue ter na venda de uma carta contemplada? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo para você calcular o valor de venda e entender a rentabilidade que você terá. E para que a gente vá direto ao ponto, a primeira coisa que eu preciso explicar antes da gente ir para os cálculos é a lógica que precisa ser entendida para calcular o valor de uma carta contemplada. Aí que muita gente trava e se embanana todo achando que está fazendo a conta certa. E para a gente conseguir entender, vamos pensar que a lógica sempre tem um vendedor, ou seja, a pessoa que contemplou uma carta normalmente por sorteio, essa tem valor. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que uma carta contemplada por lance não tem tanto valor como uma contemplada por sorteio. E do outro lado tem um comprador, a pessoa que quer comprar um imóvel de forma mais urgente e não quer ir para um financiamento pagar juros mais altos, né? Eu sei que muita gente vende consórcio falando que não tem juros, que sim, taxa administrativa, mas no fim o que importa é saber calcular o custo financeiro dessa operação. Não importa se é juros ou se é taxa administrativa, isso vai ter custo para você. E aí, a pessoa que está vendendo, ela tem um crédito nas mãos e ela tem as parcelas a pagar. Esse é o mais importante, é o que mais impacta no cálculo. Muita gente levanta a questão de que, olha, eu paguei tanto, quanto que eu posso vender? E não é bem assim a lógica. Justamente porque a pessoa que está comprando, ela fala o seguinte, olha, se eu assumir essas parcelas aqui, a uma taxa de juros tal, ou seja, um custo financeiro de tanto. E fica tranquilo, ignora esse tanto que eu vou explicar mais para frente. Se eu tivesse assumindo esse empréstimo, quanto que eu estaria pegando de empréstimo? Eu sei que ficou confuso, mas vou repetir mais uma vez para que você entenda. Quanto eu estaria pegando de empréstimo se eu assumisse essas parcelas a um juros tal? Essa é a lógica, e se você entende isso aqui, você consegue calcular qualquer valor de carta contemplada. E para ficar mais claro o que eu estou tentando explicar aqui, e eu sei que não está claro ainda, eu vou para um exemplo prático. Uma carta de R$100 mil, ela é composta por 216 parcelas de R$ 644. Se vocês multiplicarem esse valor por esse, vai dar muito mais do que R$100 mil, porque aqui já tem taxa administrativa e o seguro. Ou seja, eu estou fazendo no pior cenário possível, para a gente ficar mais próximo de um financiamento que normalmente exige o seguro prestamista. Além disso, eu vou considerar 6% de inflação, porque enquanto a carta não contempla, o crédito é reajustado e a parcela também. E após a contemplação, a carta fica rendendo, mas a gente não vai considerar isso aqui, e a parcela continua reajustando. Então isso é muito importante. E eu coloquei uma inflação média bem razoável com o histórico dos últimos anos. Então vamos pegar o primeiro cenário para a gente colocar essa linha de raciocínio aqui. Uma pessoa que contemplou no 10º mês, ela vai ter ainda a pagar, ou seja, aquele empréstimo que a outra pessoa vai ter que olhar, é justamente de 206 parcelas de R$ 644. Justamente porque se inicialmente era de 216, agora a gente tem 206 a pagar. Por conta disso, o total pago é de R$ 6.400. E aí, agora a gente vai olhar a ótica do comprador. A pessoa que está comprando, ela está olhando e falando, ok, mas se eu assumir 206 parcelas a um custo de 0,6% ao mês, e por que a gente está usando 0,6% ao mês? Porque está sendo a taxa praticada hoje em dia. Porque tem que ficar mais barato do que um financiamento, para que a pessoa queira uma dívida mais barata. Porque se ficar mais caro, a pessoa vai falar, não, eu prefiro ir num financiamento. Aquela ideia de que não tem juros, mas tem taxa administrativa, vai por água abaixo, porque a taxa administrativa fica mais cara do que os juros. Então a gente sempre tem que fazer um custo efetivo com equivalência. Então, nesse caso aqui, a pessoa simula, olha, calculadora. E aqui eu coloquei já os comandos da calculadora financeira, para quem gosta, né? Então, 206N, que você está falando para a calculadora, olha, são 206 parcelas, por isso que é o N. A 0,6I, que é a taxa de juros. E a parcela será de R$ 644.
CHS, porque a calculadora financeira muda o sinal, que é como se estivesse saindo dinheiro, e PMT, que é o valor mensal, a parcela. Então, se a gente pergunta para a calculadora, olha, qual que é o valor desse empréstimo? Ela responde para você, R$76 mil. Seria idêntico aí no banco pegar R$76 mil e o gerente fala para você, olha, você tem que pagar em 206 parcelas e o custo efetivo total é de 0,6% ao mês. E aí dá esse 76. Só que a pessoa que está te vendendo está te entregando uma carta de R$100 mil. Então você tem que devolver para ela R$24 mil. Por isso que é o valor de venda. É assim que é calculado o valor de venda. Percebam que se eu aumento o custo que eu vou pagar, que eu vou comprar, significa que esse empréstimo fica menor. Porque eu vou ter que pagar mais juros sobre aquelas mesmas parcelas. Então seria um empréstimo menor. Vamos supor aqui um empréstimo de R$50 mil, se os juros fossem mais altos. Então significa que esse valor de venda da carta seria de 50 mil, porque a diferença seria sobre os 100 mil reais. Por isso que quanto maior aqui, maior o valor de venda. Se você vende por mais juros, você ganha mais spread, mais margem. Se você vende mais barato para outra pessoa, você recebe menos por essa carta. Mas hoje em dia está sendo negociado em 0,6 e varia um pouquinho de acordo com os financiamentos. E aí, se a pessoa, pensando na ótica do vendedor, se a pessoa pagou R$ 6.400 num período de 10 meses, que na verdade não é 6.400, na verdade são R$ 644 em 10 vezes. É diferente de você fazer um aporte à vista. Então, a rentabilidade seria o equivalente a 27,3% ao mês. Por isso que tem tanta gente que investe em consórcio, focando em conseguir o sorteio nessas cartas. E é por isso que importa tanto a característica matemática do grupo, que é a probabilidade de contemplar cedo. Se você entrar num grupo ruim, você nunca vai conseguir isso aqui, a chance é quase zero. Se você entra num grupo bom, a chance aumenta muito. Por isso que faz muita diferença. E percebam, eu fiz todo esse cálculo considerando o seguro e considerando o consórcio mais caro que eu conheço, que por coincidência é o melhor que existe para isso aqui. Então percebam que não tem essa questão de vou contratar um consórciozinho barato para conseguir ter resultado. Depende muito do que você está buscando. E se você está buscando carta contemplada, vender a carta contemplada para ter esse lucro, existem poucas opções no mercado que conseguem entregar isso de forma satisfatória. E agora vamos para o segundo cenário. Poxa, mas eu não fui contemplado no 10º mês. Realmente, a chance é pequena, são poucos meses, né, que você participa de sorteios. Você foi contemplado no 30º mês, no mês 30, né? E aí as condições mudam um pouquinho, porque no 14º mês dos consórcios, normalmente tem o primeiro reajuste, e depois de 12 em 12 meses. Então essa carta no 30º mês já teria passado por 2 reajustes. Então a parcela atual ela já estaria em 723, isso eu estou considerando 6% de reajuste a cada ano. Então a parcela já estaria um pouco mais alta, o total pago seria R$20 mil aproximadamente. E o crédito, que antes era de R$100 mil, já foi para R$112 mil. Então, por conta disso, a gente já tem novas condições. E se a gente faz a mesma pergunta para a calculadora, olha, se eu pagar 186 parcelas de R$ 723 a um custo de 0,6% ao mês, qual que é o valor do empréstimo que eu estou tirando? Aí ela responde para você, olha, 81 mil. Só que eu estou comprando uma carta de 112 mil. Então essa diferença é o valor de venda, é o que eu tenho que pagar pela entrada. E para a pessoa que está recebendo, se ela tivesse pago as 30 parcelas e vendesse por R$31 mil, seria o equivalente a um rendimento de 2,8% ao mês. Percebam que isso aqui é isento de imposto de renda. Então é muito melhor do que o dobro do que o Tesouro paga hoje, que está pagando mais ou menos 1% ao mês. Logo, essa rentabilidade ainda assim fica muito mais atrativo. Perceba que se você for contemplado na primeira parcela, você vai ter um lucro extraordinário, porque você vai ter pago uma parcela de R$ 644 e vai vender por 20 e poucos mil reais. Agora, cada mês que passa, a rentabilidade vai caindo um pouquinho. Só quem me acompanha
e já conhece que o investimento em consórcio tem 3 etapas, né? Basicamente a gente divide em primeiro terço, segundo terço e o terceiro terço do consórcio. Essa etapa aqui é onde a gente vende carta contemplada. E o lucro ele começa gigantesco e ele vai diminuindo, até ficar um ponto que não vale mais a pena vender a carta contemplada. Por isso que a gente tem que buscar grupos de consórcio que favoreçam essa contemplação. Se a gente pega um grupo ruim, a gente vai lá para o final e a rentabilidade média fica muito ruim. Então a ideia é a gente ter várias cotas e as que derem esse lucro é um lucro tão grande que nos permite comprar 2 cartas e começar todo o processo, aumentar as probabilidades e construir mais patrimônio. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre as etapas de investimento em consórcio, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. E se esse vídeo está te agregando informação, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Isso me ajuda a levar cada vez mais informação para as pessoas. Mas voltando aqui, vamos pegar um caso mais extremo. A pessoa que foi contemplada depois do 3º ano, no 40º mês. Seguindo o mesmo raciocínio, ela teria passado por 3 reajustes. A condição de parcela nesse momento já seriam 176 parcelas de 767. Ela teria pago 27 mil reais e teria um crédito atualizado por conta dos 3 reajustes de 119 mil. E se a gente olha a ótica da pessoa que está comprando, ela faz o cálculo. Olha, se eu pegar um empréstimo que eu vou pagar 176 parcelas de R$ 767 reais a um custo de 0,6 ao mês, qual seria o valor desse empréstimo? A calculadora te responde, 83 mil. Só que como a diferença é um crédito de 119 mil, a diferença é o valor de venda. E aqui tem um primeiro pulo do gato. Se você vender a carta por R$ 35.800, você vai ter que pagar imposto de renda sobre a diferença do que você pagou e o lucro. Então, o que eu recomendo nesse caso, fica muito próximo? Vende por R$ 34.900, R$ 34.999, não tem problema. Justamente porque você entra na faixa de isenção de imposto de renda e aí a sua rentabilidade, já considerei esse cenário, ficaria 1,1% ao mês livre de imposto de renda. Lembrando, se a gente fala do Tesouro, por exemplo, que está pagando 1%, a gente teria que tirar a alíquota de imposto de renda, que cairia para 0,8, 0,85, depende de quando você fez o aporte. Mas a gente teria uma diferença ainda muito grande entre os dois investimentos, mais de 30% a mais de rentabilidade aqui. Então perceba que a cada mês que passa, a gente vai diminuindo até o momento que já não vale mais a pena vender. Vale mais a pena a gente partir para o segundo terço, que seria a compra de imóveis para locação e o inquilino passa a pagar a parcela para você, você faz novas cartas. Outro ponto importante, assim que essa carta é contemplada, ela passa para um fundo de investimento e passa a render diariamente. Então você tem rentabilidade sobre o crédito total e não sobre o que você pagou. Isso ajuda bastante também quando a gente pensa na estratégia de investimento. E por fim, se for para o último terço, no final você recebe o crédito atualizado, perceba que a cada ano o crédito vai reajustando, ou você pode quitar antes do fim do prazo e receber em 6 meses se a carta já estiver contemplada. Mas eu quis focar mais nesse primeiro terço da estratégia de investimento nesse vídeo, e se você quiser saber mais sobre as próximas etapas ou quiser contratar a sua cota de consórcio, entre em contato com a gente. Tem o link aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.